Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, em cumprimento ao quarto mandamento da Torá, nós estamos aqui neste Shabbat, nos alegrando no Shabbat do Eterno, com o Eterno. Amém? E como é que nós fazemos? Examinando a palavra do Eterno, meditando na Torá do Eterno. Então hoje nós estamos examinando a Parashá Vaikra, que quer dizer, e ele chamou, dando início ao livro de Levítico, que também tem o nome de Vaikra em hebraico. Amém? Essa Parashá dá o nome ao livro também. Então, queridos, nós vamos examinar no livro de Vaikra, livro de Levítico, e só para lembrar os irmãos que o livro de Levítico, ele fica no meio dos 5 livros da Torá. É o livro em que o Eterno fala, é o livro que ele mais fala de mandamentos. É o livro que tem mais mandamentos do Eterno, é o livro de Levítico. Amém? E nós já temos aqui, hoje nós vamos examinar, queridos, Levítico capítulo 5. E nós vamos falar aqui no verso 17. O Eterno fala de mandamentos, inclusive das santas festas do Eterno, Levítico 23, as 7 festas, enfim. Levítico é um livro que é central na Torá. Aqui diz em Levítico 5:17, que diz assim, queridos, na porção da Torá, na Parashá: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo ela será culpada e levará a sua iniquidade. Veja bem, meus irmãos, repetindo o versículo, se alguma pessoa do povo do Eterno, daqueles que se dizem do Eterno, amém? Ou seja, aqueles que têm a Bíblia como a fonte de fé, amém? Então, se alguma pessoa pecar, eu não estou falando daquelas pessoas que estão no tempo da ignorância, que adoram imagens, seja espiritismo, catolicismo, essas duas vertentes, eu não estou falando deles, porque quando eles pecam na ignorância, quando eles se convertem ao Eterno, o Eterno passa a borracha no tempo da ignorância. Amém? No tempo da ignorância lá, que eles não conheciam. Amém? No momento que a pessoa tem a Bíblia como fonte de fé, é responsabilidade conhecer todos os mandamentos do Eterno. Então ele diz aqui, mesmo que não saiba, vai ser responsabilizado. Tem que saber. Amém? Por isso que temos que aproveitar todos os estudos da Torá, todos os estudos de profetas, dos escritos nazarenos, para aprender os mandamentos do Eterno. Porque aqui diz em Levítico, capítulo 5, verso 17, se alguma pessoa, ou seja, daqueles que têm a Bíblia como a fonte de fé, se alguma pessoa fizer contra algum dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, olha só que coisa séria, tinha que saber, mas não sabia. Por que não sabia? Porque ninguém pregava, ou porque a pessoa não queria saber mesmo, amém? Mas ainda que não soubesse, contudo ela será culpada e levará a sua iniquidade. Oh Deus, é o que está aqui na Torá. Mas aquilo que está na Torá, Yeshua HaMashiach fala da mesma forma. E nós vamos ouvir agora, irmãos, as palavras que saíram da boca de Yeshua HaMashiach sobre isso. Que quando a pessoa é servo e não cumpre a vontade do Eterno, amém? Mesmo que não conheça, sofrerá, porque era servo. Amém? Esse é que é o detalhe. A pessoa vai dizer, não, a pessoa é servo, Vamos lá.
Vamos ver o que Yeshua falou primeiro. Vamos aqui, queridos. Lucas 12. Olha o que Yeshua falou. Lucas 12, versos 47 e 48. Fala daquele que sabia a vontade do Pai, ou seja, aquele que conhecia os mandamentos. E o 48 fala daquele que não conhecia os mandamentos, mas era servo. Ou seja, tinha que ter conhecido. Não era idólatra, ele era servo. Amém? Agora, aquela pessoa que era servo e foi para a idolatria, esse aí ele já era servo antes. Então ele já sabia. Esse aí já não tem mais o tempo da ignorância. O tempo da ignorância que Deus apaga é só para aquela pessoa que nunca conheceu o Eterno, está lá na idolatria, que inclusive é a maioria das pessoas, amém? Que está lá na idolatria, está lá, né, seja no espiritismo, no catolicismo, eles nunca conheceram. Então, quando eles se convertem ao Eterno, o Eterno passa uma borracha, porque eles nunca foram servos. Agora, aquele que foi servo, depois vai para lá, esse já foi servo, aí não tem borracha nenhuma. Amém? Veja bem o que está sendo colocado aqui. Então, Yeshua vai falar agora com os servos, não aquele que está desviado, com aqueles que se dizem servos. Amém? Porque o que está desviado, ele não tem mais o benefício do tempo da ignorância. Não tem mais. Amém? Tem que se arrepender, firme e vencer, né, irmãos? Aquelas 7 potestades que vai na vida de todo desviado, que a gente tem que até orar para que Deus não pegue eles. Amém? Para que Deus tenha misericórdia. Então, veja bem. Lucas, capítulo 12, verso 47, e Yeshua vai falar. No 47, para aquele que é servo, mas conhece os mandamentos, e para aquele que é servo, no 48, aquele que é servo e não conhece os mandamentos, mas é servo, devia saber porque tem a Bíblia, amém? Ou, se é difícil ficar lendo, você tem que estar prestando atenção nas paraxá, nos estudos de Shabbat, aí depende de cada um que quer realmente ser salvo, né, meus irmãos? Aqui diz Yeshua falando, capítulo 12 de Lucas, verso 47, Yeshua diz assim: e o servo que soube a vontade do seu Senhor, ou seja, soube os mandamentos do Pai, e não se aprontou, ele sabia, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, ou seja, ele sabia os mandamentos, sabia que tem que guardar o Shabat, sabia que tem que guardar as festas do Eterno, sabia que tem que santificar seus olhos, sabia que tem que santificar suas palavras, e Yeshua diz, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado, Mateus 12, 36, 37. Então, o servo que sabia da vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Olha, está dizendo que vai ser castigado com muitos açoites. Muitos, meus irmãos. Esse vai para o inferno e vai sofrer muito mais. Amém? Agora vamos ver aquele que era servo, mas não sabia os mandamentos do Eterno. Mas o servo que não soube a vontade do Senhor, não sabia os mandamentos todos do Eterno, e fez coisas dignas de açoite, ou seja, fez coisas dignas para ser castigado, ou seja, ele seria, com poucos açoites será castigado, mas será castigado. Então vai para a condenação também. Vai sofrer mais. É como ele disse, para Tiro e Sidom, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que foram feitos em Tiro e Sidom, seriam se arrependido. Muito maior rigor terá para Tiro e Sidom do que para Sodoma e Gomorra, porque Tiro e Sidom viram e ouviram os mandamentos do Eterno. Viram o próprio Eterno ali em Yeshua, né, manifestado, e ouviram os mandamentos do Eterno. Tiro e Sidom. E Sodoma e Gomorra não ouviram. Para Tiro e Sidom, para Sodoma e Gomorra que não ouviram, vai ter poucos açoites. Ela vai para o inferno, vai ser poucos açoites. Mas para Tiro e Sidom que ouviram, conheceu a palavra, muitos açoites. É isso que Yeshua fala. Então aqui ele está dizendo o seguinte: mas aquele servo ou aquela serva que não soube a vontade do seu Senhor, ou seja, as pessoas não pregaram a Torá para ele nem para ela, não guardou o Shabat, não guardou as festas de Adonai,
andava de qualquer maneira, né? Um dizia que Jesus só vê o coração. Eu não tenho um versículo desse na Bíblia que Jesus só vê o coração. Não tem, que Deus só vê o coração. A Bíblia diz que Deus vê o coração, mas vê outras coisas também. Por exemplo, eu estou vendo agora, meus irmãos, essa telinha aqui do celular, para poder fazer o vídeo para os irmãos. Quer dizer que eu vou, Calil vê o celular. Calil só fica vendo o celular? Não, Calil vê outras coisas. Eu vou ver a Bíblia em papel daqui a pouco. Amém? Que eu vou examinar mais a palavra. A Bíblia diz, Deus vê o coração. A Bíblia não diz que Deus só vê o coração. Deus só fica assim olhando o coração? Não. Deus vê o coração, mas vê também as vestes. Vê se a pessoa está se santificando os olhos. Ele vê tudo. A Bíblia nunca disse. Essa é outra mentira do diabo, né, meus irmãos? Que está na boca de muita gente aí que se diz, até pastor, né, que diz, Deus olha só o coração. Ou Deus vê o coração. Como a gente olha para uma parede e depois olha para outra. Ele vê o coração, mas ele também olha as vestes de cada um, olha as palavras que cada um fala, ouve as palavras que cada um fala. Ele vê a conduta de cada um, além do coração. Amém? Então, meus irmãos, aqui a gente vê, o que Yeshua está falando aqui? Mas o que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, mas será castigado. É o que está lá em Levítico. Levítico 5,17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Eterno aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E Yeshua está dizendo, no 48, mas o servo que não soube a vontade do seu Senhor, ou seja, como que está lá em Levítico, ainda que não soubesse e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado, mas levará açoite, e açoite é no inferno. Amém, queridos? Então, aqui você sabe que essa pessoa vai ser condenada também, menos rigor do que o outro que sabia e não fez. Amém? E Yeshua completa o versículo 48 dizendo assim, a qualquer que muito for dado, muito será cobrado, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, meus irmãos, por isso que ele está dizendo, aquele que não foi dado, ou ele não sabia, vai ser condenado, mas vai sofrer poucos açoites, assim, vai sofrer menos, vai sofrer, horrível, o inferno é horrível, seja maior ou menor, mas vai sofrer menos, e Yeshua faz essa gradação, amém, essa gradatividade, essa variação no inferno, ele fala sobre isso, amém, e lá, aquele que conhecia e não fez a vontade do seu Senhor, esse vai para lá e vai sofrer muito mais, amém, então, queridos, veja bem, agora, quem é que vai para o céu? É aquele que soube e cumpriu. Então, irmão, quem quer ir para o céu tem que saber a vontade do Eterno e cumprir. Porque aquele que não sabe, vai condenado. Amém? Leva a iniquidade. E tanto em Levítico 5,17, como em Lucas 12,48. Aquele que não soube, já era. Amém? Já era em termos de salvação que eu estou dizendo. Não vai ter salvação. Mas aquele que soube e não cumpriu, esse vai ser condenado e vai sofrer mais. Agora, qual o caminho do céu? Saber a vontade, por isso tem que saber a vontade do Eterno, ouvir as parashiot que a gente prega aqui, irmãos, ouvir os cultos que são gravados ali na igreja, ali você tem que ouvir aquilo que vai te salvar, meu amado. Amém? Você tem que ver aquilo que vai te salvar. Aí aquele que soube a vontade e obedeceu, esse é que vai para o céu. Bom, querido? Então, estamos falando aqui bem clarinho para os irmãos entenderem a palavra de Deus. Qualquer coisa diferente disso, irmão, não é Bíblia. Amém? É engano, é aquilo que eu acabei de falar, que a pessoa diz, não, Deus vê o coração, mas vê também o quê? Vê outras coisas também, irmão. Não tem um versículo na Bíblia que diz Deus só vê o coração. Isso não existe, irmão. Não existe essa palavra. Amém? Deus só vê o coração, é uma mentira usada por muitas lideranças, irmãos, evangélicas, tá bom? É uma mentira que o diabo bota na boca de muita gente, mas quem tem o Espírito Santo lê a Bíblia e sabe que isso aí não existe. Deus vê o coração, sim, mas vê também a santificação do corpo, da alma e do espírito, amém?
Então, queridos, o certo é conhecer toda a palavra de Deus, por isso que é importante estar ligado, e obedecê-la totalmente. E aí, esperar, porque o arrebatamento já está às portas, a minha trombeta vai soar. Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.